Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Essa nova modalidade que estamos trabalhando, que estamos trocando conhecimento dentro desse período aí que a gente está vivendo, tá certo? Essa aula vai especial para os alunos do 9º ano, eu, professor Valquim, professor de ciência, e os alunos do Águia Colégio de Curso, tá certo? Então, nós vamos começar a trabalhar na nossa aula de hoje o capítulo 5 do módulo de vocês, página 214, cujo tema elementos e ligações químicas, tá certo? Eu coloquei aqui descrito aqui no quadro a questão do assunto, a questão de algumas perguntas que tem relacionada no livro, para que a gente possa pensar, para que a gente possa conhecer, para que a gente possa trabalhar de forma coerente e de forma efetiva essas questões, tá bom? A gente já começamos no capítulo passado, trabalhamos uma introdução, uma base sobre as questões da física, e agora nesse capítulo 5 nós vamos trabalhar uma introdução, uma base da introdução das questões químicas, tá certo? Que lá na frente, no primeiro ano, vocês vão ver com mais intensidade, com mais frequência, essa disciplina individual para cada uma. Uma disciplina para química, uma disciplina para física, tá certo? Então, elementos e ligações químicas, tá? Diz o seguinte aqui no texto, na página 215. As propriedades dos elementos químicos são fontes de inspiração para a criação de diversos heróis da história em quadrinhos, tá? Mas esse interesse não é novo, nem se restringe apenas à ficção. Ao longo do tempo, os químicos... vários cientistas descobriram elementos químicos e estudos sobre eles são realizados até dias atuais, tá? Então, assim, quando a gente começa a assistir algumas coisas de ficção científica, alguns filmes da Marvel, alguns desenhos, alguns super-heróis, como diz o texto aqui, estão relacionados diretamente a essa questão química. Alguns têm poder de fogo, outros têm poder de questão de congelamento, questão tecnológica, enfim. Até no início do nosso capítulo aqui, a página ilustrada, nós temos aqui o Homem de Ferro, que traz uma forma mais sucinta, mais light, para a gente enfrentar esse capítulo, tá? Até porque não é um capítulo difícil quando a gente se foca, quando a gente começa a observar as características químicas que a gente encontra no ambiente, que a gente encontra no dia a dia, a gente começa a se viver cada coisa dessa, tá bom? Então, temos aqui a princípio, o que você sabe sobre elementos químicos? Eu coloquei até aqui no quadro. O que você sabe sobre elementos químicos? Você já ouviu falar? Você já trabalhou alguma coisa sobre isso na escola? E eu tenho certeza que certamente nas aulas passadas, nas séries passadas, melhor dizendo, a gente já trabalhou química da água, química da atmosfera, e certamente a gente já viu essas questões da química bem presente no dia a dia, tá? Aí eu coloquei outra questão aqui. Será que na sua casa existe elementos químicos? Será que existe? Será que a gente faz uso deles? Será que ele tem alguma utilidade, alguma característica importante dentro da nossa casa? Tá? Aí tem outra questão aqui no livro. Que elementos químicos são citados na descrição dos personagens de histórias em quadrinhos? E com base no conhecimento dos elementos químicos, é possível produzir diferentes materiais, como próteses feitas de titânio, como o caso de alguns, essa aqui do Homem de Ferro, é uma armadura que ele usa como se fosse uma prótese, tá? Para substituir ou reparar parte do corpo humano, é uma tecnologia bem viável hoje em dia, essas próteses que são utilizadas. Você conhece ainda as características de algum elemento químico utilizado com esse fim na medicina? Qual? Tá? Então você comece a pensar aí, comece a até fazer uma pesquisa de onde esses elementos químicos são trabalhados, são utilizados e qual os benefícios que eles trazem para a questão da medicina, para a questão da saúde humana, que a gente sabe que são vários benefícios que são utilizados na questão da medicina, na questão do tratamento de pessoas que sofrem algum dano no próprio corpo, tá certo? Elementos químicos, página 216, tá? É importante que vocês peguem o livro de vocês aí e anotem, grifem as coisas importantes, tá?
Aí nós temos aqui a imagem de dois elementos químicos. Um suplemento vitamínico, que diversas pessoas fazem uso dele, pode ser adulto, pode ser criança, que seria como se fosse uma vitamina, um suplemento para ajudar nas questões nutricionais, tá? E uma garrafa de água mineral. E sempre nesses materiais, nesses produtos, eles vêm um rótulo de indicação apresentando as seguintes informações: a quantidade de açúcar, a quantidade de vitaminas, tá? A quantidade de ferro, a quantidade de magnésio, a quantidade de zinco. Isso aqui para o suplemento vitamínico. E assim também para a água. Quantidade de bário, de estrônio, de magnésio, de potássio, de sulfato. Vem todas essas informações contidas aqui, ó. Tá vendo? Geralmente no rótulo das embalagens, às vezes vem pequenininho, mas se a gente enxergar direitinho, e é bom a gente ler essas observações, essas características, porque elas trazem algo muito importante na utilização desses elementos químicos, tá? E se a gente olha o caderno da gente, ou se a gente olha na internet, ou se a gente olha em qualquer outro lugar, nós temos essa tabela aqui, tá? Que a gente chama de tabela periódica. Ela é composta de elementos como metais, não metais, elementos sólidos, elementos líquidos, gasosos e sintéticos, tá bom? Então, tem toda a descrição nessa tabela periódica, tem os prefixos, os nomes de cada elemento, a massa atômica de cada elemento, tá? Tem tudo aqui descrito. E é claro, professor, a gente vai ter que decorar toda essa tabela, a gente vai ter que aprender toda a tabela. Aprender é uma dica, tá? Mas eu digo que não é algo que a gente possa fazer assim de imediato. A gente vai conhecendo aos poucos e se familiarizando com as questões dessa tabela periódica, daquilo que a gente mais conhece, por exemplo, o carbono, o hidrogênio, é aquilo que a gente mais conhece, a questão do símbolo e a questão dos prefixos desses elementos, tá? Então aqui em alguns cadernos tem essa tabela periódica, aos que não tem na internet, vocês podem pegar, dar uma olhadinha e conhecendo essas características. Essas cores da tabela indicam as características também dos elementos, tá? Aí tem a tabela e tem aqui uma legenda para exemplificar a questão desses elementos, tá bom? Então, como eu estava dizendo, temos o rótulo do suplemento vitamínico e temos o rótulo da garrafa de água. Aí tem uma pergunta abaixo. Cite 2 elementos químicos presentes na água. Aí você pode observar essa tabela aqui, tá bom? Que todos eles são elementos químicos: o bário, o estrônio, o cálcio, o magnésio, o potássio, o sódio, o sulfato, o bicarbonato, o fluoreto, o nitrato, o cloreto e o brometo, tá? E mais na frente tem a quantidade dele presente. Ou seja, por que tem essas indicações? Porque na maioria das vezes quando a gente vai fazer uma análise de água em um rio, em um lago, tá? A gente vai medir essas concentrações para ver o nível que aquela água é potável. Por exemplo, se tiver um nível elevado de magnésio na água, aquela água não vai ser legal para o uso potável para os seres humanos, para o consumo. Vai ter algum problema. Por exemplo, o sódio, que é sal. Se tiver um nível elevado como a água do mar, a gente faz uma análise, tem um nível elevado, aquela água não pode ser consumida, a não ser que ela passe por um processo de dessalinização dessa água para que a gente obtenha. Então, essa tabela traz essas informações, traz essas características. Não é por acaso que os caras colocam lá nos rótulos de água, nos rótulos de alimento, nos rótulos de produtos, essas informações. Às vezes a gente pega e nem lê, tá? Às vezes a gente pode ter, sei lá, alguma restrição, algum elemento desse, e se a gente não olha, se a gente não lê, a gente acaba absorvendo esse alimento, a gente acaba consumindo esse alimento e tendo algum problema baseado nisso, tá? Então a resposta 1 fica respondida o seguinte: os elementos, você pode citar bário, estrônio, cálcio, magnésio, potássio e sódio, que é o que é presente aqui nos componentes dessa água. Número 2, cite 2 elementos químicos encontrados em suplementos vitamínicos. Aí você pode citar o caso do ferro, do magnésio, do zinco, que é tudo que está presente nesse suplemento vitamínico. Professor, e por que a gente precisa desses elementos no nosso corpo?
Porque o nosso corpo, gente, ele é formado também de algumas estruturas que necessitam dessa energia, que necessitam dessa força, tá? Que são encontrados desses elementos químicos. Agora é claro que a gente deve lembrar que tudo tem o seu limite, tá? Não pode ser mais ou menos. Não pode ser mais ou menos. Tudo tem o seu limite, tá? Dentro do nosso corpo, na natureza. E eu sempre venho falando isso para vocês. Nós temos que respeitar os limites que a natureza impõe sobre nós. Temos que ter a certeza daquilo que está dentro do padrão, daquilo que tem uma quantidade elevada ou não. Se a gente tem um nível de elemento químico alto demais, pode nos fazer mal. E se a gente tem um nível, uma quantidade baixa, também pode nos fazer mal. Então a gente deve encontrar esse equilíbrio e manter esse equilíbrio para que o nosso corpo, para que a natureza viva sempre em harmonia. Por que precisamos ingerir esses elementos químicos? Aqui é a pergunta, tá? Precisamos ingeri-lo para que o corpo humano funcione adequadamente. É como você tem um transporte, sei lá, uma moto. Você não precisa colocar combustível para que aquela moto se locomova, vá a longa distância. Do mesmo jeito é o nosso corpo. O nosso corpo precisa de vitaminas, de sais minerais, de nutrientes, de carboidrato. O nosso corpo precisa de todos esses nutrientes que a gente adquire através de alimentação saudável, alimentação de qualidade. Porém, se a gente começa a absorver demais esses elementos, podem nos fazer mal, tá certo? Mais uma vez, só ressaltando, ok? Os elementos químicos que você identificou nas questões anteriores são formados por átomos. Já vimos em um capítulo passado o que são os átomos, aí na escola inclusive, tá bom? Já vimos que os átomos são identificados pelo número atômico. Um conjunto de átomos que tem o mesmo número atômico é chamado de elemento químico, certo? No universo, esses elementos químicos podem se combinar formando substâncias químicas, tá certo? Ao longo do tempo, as investigações realizadas pelos estudiosos permitiram a descoberta de diversos elementos químicos. Nem sempre nós tínhamos essa informação aí da tabela periódica da quantidade, do número em média de 118 elementos químicos aqui catalogados nessa tabela. Nem sempre nós tivemos conhecimento disso. Foi preciso que alguém estudasse, que alguém fizesse algumas pesquisas, alguns testes, até descobrir a presença desses elementos químicos no ambiente, tá bom? Está presente no ar, está presente no solo, está presente na água, está presente na estrutura do nosso planeta. O aumento da quantidade de elementos químicos é conhecido, influenciou os cientistas a criarem uma simbologia para representá-los. No entanto, a representação desses elementos por meio de símbolos tornou-se até meio confusa, tá bom? Então, tais fatores influenciaram um químico sueco, o John Jacobi, a desenvolver uma representação baseada no nome do elemento químico. Sua proposta era utilizar a primeira letra do nome em latim e, quando necessário, uma segunda letra diferenciada. Veja alguns exemplos. Página 16, tá? Tem um quadro lá, aqui abaixo da página, um quadro verde, que temos elementos químicos, nome em latim e o símbolo. Aí temos o carbono, aí temos o nome dele em latim, carbono. E temos o símbolo que é a letra C, tá certo? O oxigênio, temos o nome em latim e temos a letra O. O ferro, o cobre, a prata, tá? O ouro e o mercúrio. E hoje nós conhecemos diretamente, de forma mais prática e de forma exercida nas tabelas periódicas, pela letra desses elementos, tá? Não só pela letra, mas também pelo número atômico desses elementos, tá certo? Mas ao passar do tempo a gente vai conhecendo, a gente vai identificando as características próprias desses elementos presentes no nosso dia a dia, tá bom? E essas informações são precisas, vocês vão anotando, vocês vão observando, e eu queria que vocês olhassem aí na casa de vocês algumas características, alguns elementos que têm presentes, que vocês pudessem depois gerar um debate comigo sobre esses elementos, tá? Sobre esses produtos presentes. Está presente onde? Na alimentação, na questão de medicamentos, na questão de produtos de higiene, como o caso de sabonete, shampoo. Todo ele é formado
e baseado nas questões de elementos químicos, tá? Então esse feedback nós vamos ter na aula em que a gente vai trabalhar de forma direta. Eu vou realizar uma chamada com vocês, uma chamada de vídeo pelo aplicativo, que inclusive você já tem aí no celular de vocês. Nós vamos marcar para que todos estejam presentes, para que a gente tenha esse debate, para que a gente gere esse debate, esse feedback, para que a gente realize esse trabalho de forma concreta. E vocês vão ver como vai ser legal, tantas coisas com nomes estranhos que tem na casa de vocês, que a gente conhece por outro nome, mas que a gente utiliza e a gente precisa diariamente desses produtos químicos, tá certo? Então, gente, o conselho é esse, sempre focar, tá certo? Sempre estar atento às aulas e a gente seguir nessa modalidade até enquanto a gente estiver vivendo esse período de pandemia, mas logo tudo vai passar e logo a gente vai estar de volta na nossa escola com os nossos papos, com os nossos diálogos, com as nossas aulas, tá bom? E qualquer dúvida sobre elementos químicos, elementos de ligações químicas, entre em contato comigo pelos nossos canais, entre em contato com a escola, que a gente consegue sanar todas as dúvidas possíveis. O importante é não ficar com dúvida, não deixar essa dúvida morrer sem ser solucionada, tá certo? Então até a próxima aula, bom estudo a todos e qualquer coisa pode contar comigo, tá bom?